Boa tarde, Rafael. Está conseguindo me ouvir? Certinho? Sim. Rafael, na aula passada, eu passei um exercício para vocês. Você conseguiu desenvolver aí? Teve alguma dificuldade? Alguma dúvida? Não consegui desenvolver. Qual que foi a sua dúvida? Na terceira, se é possível controlar a frequência da memória através da BIOS. Sim, é possível sim. Dentro da BIOS, a frequência dela é a capacidade pelo qual ela vai fazer o processamento. Eu até citei durante a aula que a frequência dela, ela aceita até um acima e um abaixo. E na BIOS, normalmente, você consegue acessar. Consegue mudar assim. Entendeu? Sim. Mais alguma? Mais alguma? 4. O post é aquela tradução que eu falei, né? Que o post ele é em busca do sistema operacional. Então, toda vez que liga a máquina, ele sai em busca desse sistema. A BIOS faz isso. Entendeu? Ela vai procurar onde está o sistema. Procurar nos discos. Entendeu? Uhum. Mais algum? Não. Beleza. Giovanni, conseguiu fazer os exercícios? Eu estava tirando algumas dúvidas do exercício que eu passei, da 146. Você teve alguma dúvida? Eu consegui responder todas as perguntas. Beleza. Nenhuma dúvida? Não. Beleza, Giovanni. Rafael a gente já falou, né? Rubens agora, né? Rubens, teve alguma dúvida na hora de fazer os exercícios? Não. Não teve dúvida? Não. Beleza. Tudo bem. Hoje nós vamos entrar num novo tema aí do módulo número 3. Vou compartilhar para vocês. Nós vamos falar desse tema aí, ó, que é a aula número 7. Aula 7 do livro 3. Nós estamos no livro de Hardware Teórico e Prático. Nós estamos na aula número 7, que fala HDs e instalação de SO. Beleza? Nós vamos falar desse tema. Nós temos aqui 6 objetivos. Nós vamos falar do sistema de arquivos, vamos falar do FAT, GBT, MBR, vamos falar também de como conhecer a instalação do Windows 10, vamos falar também da otimização e algumas informações sobre outros sistemas operacionais. Esses são os objetivos aí que está na página 150. Pode acompanhar aí que está na página 150. Então, nós vamos lá. A primeira coisa que nós vamos falar é a questão do sistema de arquivo. O sistema de arquivo, ele está ligado aos meios de armazenamento. Eu preciso definir qual é o sistema de arquivo, certo? Para que eu consiga armazenar os dados, fazer a leitura dos dados e permitir que consiga controlar os discos, ler as informações, alterar as informações. Então, é o sistema de arquivo que permite isso. Entendeu? Então, aqui está definido o que é o sistema de arquivo. Ok? Deu para entender? Então, sistema de arquivo
é a definição que eu dou para o meio de armazenamento, certo? Onde ele vai definir o armazenamento de dados, ele vai definir o conjunto de estruturas lógicas e vai fazer com que você vai permitir com que o sistema consiga controlar, acessar, alterar, ler as informações que estão nos meios de armazenamento. Então, sistema de arquivo é isso. Beleza? Deu para entender? Eu entendi, sim, nenhuma dúvida. Sim. Sim. O meio de armazenamento é interessante entender onde é feito, onde é definido esse sistema de arquivo. É definido nas HDs, nos pendrives, nos cartão SD, né? Então, o meio de armazenamento é uma peça, é um hardware onde eu consigo armazenar arquivos, pastas, né? Então, essa unidade para o sistema é chamada de unidade. Certo? Então, essas unidades são muito importantes. Mas, o sistema de arquivo, ele tem alguns tipos de sistema de arquivo. A gente entendeu o que é o sistema de arquivo. Agora, nós vamos entender os tipos de sistema de arquivo que existe. Tá? O primeiro aí é o até extinto, né? É o FAT12. FAT12, o que é? É um tipo de sistema de arquivo. Tá? É o FAT12. Ele era usado, né, bem antigamente aí pelos disquetes. Os disquetes também eram meio de armazenamento. Porque o sistema de arquivo eu uso só em um meio de armazenamento. Tá? Hoje em dia ele foi atualizando, né? FAT12, FAT16, né? E até chegar aí na que a gente utiliza muito hoje no Windows, que é a NTFS. Ela é mais lenta, né? A forma de leitura é mais segura, né? Mais eficaz em vários aspectos, né? Então, existe a FAT12, FAT16, que é extinta. Existe a FAT32, que ela começou lá no Windows XP. O Windows XP utilizava a FAT32, né? E a FAT16 era usada no MS-DOS, FAT16. Porque dentro do processo de instalação, temos que fazer uma coisa chamada formatação. Dentro do processo de instalação, existe uma etapa lá que é chamada de formatação. Professor, o que tem a ver formatação com o sistema de arquivo? Na formatação é que você vai ter que definir que sistema de arquivo você vai usar para aquela unidade de medida. Para aquela unidade de medida, não, para aquele meio de armazenamento, né? Unidade de medida é a quantidade que eu tenho lá, né? Então, toda vez que eu formato, é aí que eu vou fazer. Eu vou estabelecer o sistema de arquivo. A formatação é o processo pelo qual eu vou apagar os dados. Toda vez que eu preciso apagar os dados, eu faço uma formatação. Formatar é apagar. Aí entra uma série de coisas que tem que ser analisada. Por exemplo, quando você faz uma formatação, vocês vão ter que visualizar uma coisa importante aí, que é os dados que tem
dentro daquele meio de armazenamento. Ok? Vocês têm que fazer essa análise. Por quê? Porque quando eu formato, eu estou eliminando. Se eu estou eliminando, eu posso perder. Perdendo, o cliente também vai ter prejuízos aí. Então, tem que fazer o backup. Para o técnico, o backup normalmente ele é cobrado à parte. Certo? Então, não esqueçam disso. O que é o sistema de arquivo? Quais são os tipos? Eu citei os tipos mais conhecidos. Existem outros, né? Como o XT2, XT3, que são obsoletos, né? Mais antigos. Existe o XFS, né? Existem vários sistemas de arquivos aí. Cada um com a sua definição. Costuma dar conflito aqui? Costuma dar conflito grave e a pessoa não consegue acessar os meios de armazenamento. E aí você vai poder usar softwares que resolvem isso, que não deixa com que você perca as informações. Eles não são compatíveis também. Dá muito erro assim, né? Pega um HD lá que estava em Linux, coloca outro sistema, ele pode dar erros, porque são sistemas de arquivos que não são compatíveis. O sistema de arquivo, eu dou um exemplo assim, a gente já viu qual que é o significado, eu dou um exemplo como se fosse os meios de armazenamentos fossem países onde não existisse nenhum estrangeiro e foi definida aquela língua ali. Só que quando alguém entra no país, o que vai acontecer? De outro país, ele não vai entender absolutamente nada. Vai ser uma comunicação, nenhuma comunicação. Né? Então, esse grande problema aí acontece também quando eu tenho as HDs em sistemas de arquivos diferentes. Eles não conseguem se comunicar. Eles ficam como se tivesse queimada a HD. Já aconteceu de eu pegar problemas assim. Então, você vai ter que resolver esses problemas. E existem softwares que resolvem esses problemas de sistemas de arquivos e de formatações, porque o sistema de arquivos está ligado à formatação. Você só consegue dizer que sistema de arquivo é quando você está formatando. Para formatar, a gente viu na aula passada esse comando aqui, ó. O dom janela R, ó. Deixa eu ver isso aqui, ó. Dom janela R, digite CMD e dou um disk part. Disk part. Estão vendo minha tela aí, né? Ó, disk part tem que estar no administrador, senão ele não deixa fazer. Sim, ele entrou. Posso fazer por aqui. Aqui, por esse comando aí que vocês estão vendo, lembra disso aqui, gente? Lembra o Rafael, Giovanni, Rubens? Eu lembro. Isso aqui foi o tema da aula passada. Certo? Foi o tema da aula passada. Então, eu posso fazer exatamente por aqui, né? Vou voltar aqui. Posso fazer por aqui. Né? Esse disk part, ele faz a formatação. O que é formatar mesmo, gente? O que é formatar, Giovanni? Apagar todos os arquivos? Apagar todos os arquivos. E quando eu formato, eu sou obrigado a definir o sistema de arquivo. Como aqueles dados vão ser lidos, né, controlados pelo sistema. Então, tem que dizer qual é o sistema de arquivo. Ok? Então, eu posso fazer a formatação por aqui, só que você tem que lembrar que o disk part, ele não só formata, ele faz uma outra coisa, que é chamada de particionamento. Particionamento. O que é particionar? O que é particionar? Particionar é dividir. Dividir a HD.
Ok? Particionar é dividir. Professor, mas essa divisão é obrigatória? É obrigatória. Quando você está trabalhando com os meios de armazenamento, você é obrigado a definir pelo menos uma partição. Pelo menos uma. Que é a partição chamada partição primária, que a gente criou na aula passada, usando esse comando que está na tela aí. Certo? Só que a partição eu posso fazer de outra maneira. E a formatação eu posso fazer de outra maneira também. Só que não pode esquecer que eu perco informações. Se eu particionar, o que é particionar mesmo? Ô, Giovanni, o que é particionar? Vai dividir o HD. Dividir. Então, eu divido. Como eu faço? Pelo DiscPart, a gente viu na aula passada. Eu tenho um recurso lá no painel de controle também que eu consigo fazer. Por lá também, eu consigo fazer. Só que, às vezes, ele fica dando conflito daquilo que eu falei, de partições de sistemas totalmente diferentes. Então, ele não consegue ler. Aí, eu sou obrigado a fazer pelo DiscPart. Ou usar um software. Ele vai recuperar a partição. Tem softwares que são especialistas nisso. Ele recupera a partição, automaticamente, se ele recupera a partição, ele recupera tipo de partição, que a gente vai falar daqui a pouco, ele também recupera os dados. Ele não deixa os dados ser perdidos. Então, é uma ferramenta avançada, normalmente tem que cobrar um preço maior para fazer isso, mas existem softwares que fazem isso. Né? Já usei um software chamado Recuva, que ele faz esse procedimento. Então, a gente viu os tipos de sistema de arquivos, que é feito quando eu formato. E a gente vai ver os tipos de partições. Ó, formatação é uma coisa, sistema de arquivo é outra coisa. Agora a gente vai ver as partições. Então, as partições é o processo pelo qual o Giovanni até falou. Eu vou dividir. Quando eu vou dividir, existem tipos, vamos dizer assim, de partições. Existe um tipo de partição que é chamada MBR. MBR, que é um setor que é definido pelo boot e pela tabela de partição. Essa MBR é uma mais antiga, que é uma tabela de partição que tem o objetivo de guardar as informações sobre o particionamento. Então, ele guarda informações sobre o particionamento. Então, por isso que é considerado um tipo de partição, que é o MBR. O MBR só conseguia criar 4 partições. Então, o MBR é o MBM de Maria, BR, permite apenas criar 4 partições. Ou criar partições estendidas e lógicas. E ele tem aí um limite de 63 para cada partição estendida. Ok? Então, é o MBR. Agora, foi criada aí há algum tempo que chama GBT. Qual que é a diferença do GBT? Ele consegue criar até 128 partições primárias e ele pode trabalhar com discos até de 2 TB. Então, esse GBT aí é as duas que a gente... os dois tipos de partições aí que são utilizadas, são definidas, né? E existem até BIOS que já dá essa definição de tipo de partição, certo? Então, deu para entender aí, gente? MBR e GBT? O que são mesmo? MBR e GBT? Tanto é que aqui aparece, ó, deixa eu mostrar para vocês. Se eu dar um list disk aqui, ó. List disk, lembra? Olha lá, ele aparece aqui, ó. Esse meu aqui, ó, ele está, tá vendo que ele está um asterisco debaixo de GBT? Então, a partição que eu tenho aqui, ó,
desse HD, ele mostra o tamanho do HD e mostra aqui, ó, GBT. Se ele não tivesse com esse asterístico debaixo do GBT, é porque ele é MBR. Então, a partição que eu criei aqui é uma partição GBT, porque ele está marcando aí, ó. Entendeu? Então, eu consigo ver pelo DiskPart. Olha lá, o tipo de partição, porque o DiskPart ele faz isso. Ele cria partição e lá na frente ele também vai formatar, vai falar lá do FAT, da FAT, né? Que é um sistema de arquivo, vai falar vai ter que definir também a formatação. Então ele particiona, o DiskPart, ele particiona, ele divide e ele formata, e ele apaga. Então ele define o GBT, que é o tipo de partição, e ele também define o sistema de arquivos, na FAT32, NTFS, que é a formatação. Então nós falamos de duas coisas diferentes, porém que eu consigo fazer as duas aqui dentro. Posso fazer por aqui, posso fazer pelo painel de controle, posso fazer também pelo botão direito lá. Ó. Se eu vier aqui no pendrive, por exemplo. Se eu vier no pendrive, eu consigo formatar. Formatar, eu consigo fazer assim, ó. Botão direito sobre o pendrive. Quando eu espeto o pendrive, a unidade é chamada unidade. Ela dá uma letra, ela atribui uma letra para cada meio de armazenamento que eu conecto na placa-mãe. A BIOS, ela identifica, faz todo o processo de leitura, usando os sistemas, as peças primordiais, e define. Então, se eu clicar com o botão direito, formatar, vai aparecer uma janela. Uma janela. O meu aqui, por que não aparece? Porque esse meio de armazenamento que eu estou usando é um meio de armazenamento que tem o sistema operacional. Então, ele identifica que esse sistema eu não posso formatar. Posso apagar algo que eu estou usando? Eu não posso. Concorda comigo? Como que eu sei que é o sistema que eu estou usando? Pode ser que eu tenha 10 HD conectados na placa-mãe. Só que o que tem esse símbolo, vendo que tem um desenho ali, ó? Tá dando para ver aí, gente? Ó? Tem um desenho ali, ó. Um logotipo, é o logotipo da Microsoft. Aquele logotipo ali da Microsoft representa que essa HD aqui, ela tem o sistema operacional está aqui, tá nessa HD, entendeu? Então nessa HD eu não posso formatar e nem particionar, porque quando eu particiono, ele já perde uma pequena quantidade de informações. E quando eu formato, eu já elimino tudo ali, né? Então, para isso não acontecer nessa HD, como que eu sei qual que é a HD que tem o sistema? Claro, pode ter HD que eu tenho o sistema, mas eu não estou usando o sistema. Eu identifico por essas pastinhas, ó, pasta Windows principalmente. A HD que tem a pasta Windows é um sinal que tem um sistema instalado ali. Porque o sistema, quando eu instalo, eu copio os arquivos para dentro dessa HD, ok? Então, no meu caso aqui, é isso, essa HD que tem o sistema operacional, certo? Pelo painel de controle, eu consigo particionar, foi as duas coisas que a gente estudou. A gente estudou a formatação, que eu acabei de explicar aqui, e a gente explicou a partição. A partição eu consigo fazer de outra maneira. Pelo painel de controle. O painel de controle ele é um aplicativo do Windows, que vem incorporado no Windows, que eu consigo fazer alterações no meu sistema. Tá vendo? Uma série de coisas que eu consigo fazer. Ferramentas administrativas, tá vendo? Eu consigo mudar uma série de coisas através do painel de controle, né? E aqui, deixa eu voltar aqui. Eu tenho uma série de elementos, né? Desinstalar programa, que é esse aqui, ó, programas e recursos. Então, é um software bem importante, né? Assim, muito importante, né? Que tem o papel aí de fazer alterações e alterações drásticas. Nessas ferramentas administrativas, tem um recurso aqui, que é o recurso de discos. Ele tem o gerenciamento do computador, ó.
que ele mostra, assim, coisas muito importantes, né? E tem uma delas aqui, que é esse aqui, ó, gerenciamento de disco. É nesse gerenciamento que eu consigo particionar, ó. Eu clico o botão direito aqui, ó, consigo particionar e formatar também. Aqui, ó, tem formatação, tem como eu alterar a letra, né, diminuir o volume, partição, consigo fazer toda a alteração aqui também. É uma outra maneira. Lá em cima ele mostra para mim quantas partições eu tenho, o sistema de arquivo, ó, NTFS, né, ele me mostra aqui, mostra que tem uma partição lá, ó, EFI, ó, tá vendo? Então ele dá essas definições, beleza? E esse elemento, ele mostra a quantidade de espaço que eu tenho, né, em cada um aí, beleza? E é a partição que eu consigo fazer, beleza? Então é uma outra forma de fazer. Eu posso fazer pelo DiskPart, mas eu posso fazer também pelo painel de controle ou clicando com o botão direito, formatar. Então são as duas coisas, partição e formatação. Ok? Alguma pergunta, gente? Deu para entender aí? Nenhuma dúvida. Então, Nenhuma dúvida. nós falamos aí, beleza, dos sistemas de arquivos que envolvem a formatação e falamos do tipos de partição aí, tá bom? Uma informação importante, que ele até fala do FAT, que a FAT32 foi a primeira a ser utilizada pelo sistema operacional MS-DOS. O sistema operacional MS-DOS foi ele que começou a trabalhar, ele começou na FAT16, né? E ele foi atualizando até chegar aí na FAT32, que é até usado hoje em dia pelos pendrives e por sistemas operacionais. E tem também o tipo de sistema de arquivo chamado NTFS, que é um padrão utilizado hoje pelos sistemas operacionais da Microsoft, que vem lá do NT, que é o File System, que ele foi desenvolvido inicialmente para sistemas operacionais NT, adotado para todos os sistemas posteriores. Daí existe uma diferença, né? Ele é mais lento que o 32 bits, que o 32 aí, a FAT32, que é o tipo de sistema aí que eu utilizo, sistema de arquivo. Ele é mais lento, principalmente por causa dos protocolos de segurança. O NTFS ele é mais seguro, né? Que segue, mas tem um melhor desempenho geral, sendo menos corruptível. Então ele tem menos problema de se corromper, né? Ele tem uma criptografia melhor, né? Uma indexação melhor. Então o NTFS ele é mais lento, porém ele é mais seguro do que o 32 bits. E tem também o ext4, que é uma partição utilizada em Linux. Para instalar o Linux, ele utiliza esse NXT4, que é um tipo de sistema de arquivo também. Quando eu for instalar o sistema, ele vai exigir com que eu crie uma formatação lá que tenha essa característica do NXT4, ok? Gente, a instalação, deixa eu voltar aqui. A instalação, nós vamos falar da instalação agora. Tranquilo aí, gente? Nós vamos falar do processo de instalação. A instalação do Windows, ele tem 4 etapas, gente. Vou mostrar na tela para vocês aí essas 4 etapas. Tá dando para ver aí a tela, né? A instalação de sistema. Esse sistema é a instalação do Windows, né? Que o Windows ele é um sistema operacional. Sendo um sistema operacional, ele precisa de uma instalação. O que seria instalação, gente? Ele vai pegar os arquivos e vai inserir esses arquivos em um meio de armazenamento. O meio de armazenamento é óbvio, tem que ter uma capacidade. É qualquer meio de armazenamento que eu utilizo? Não.
ele tem uma característica. Todo o sistema operacional tem uma característica. Só que quais são as etapas? Quais são as etapas de fazer essa instalação? Então, instalar é colocar esses arquivos na HD, no meio de armazenamento do equipamento. O seu smartphone ele só funciona porque existe um meio de armazenamento lá onde eu vou colocar esses arquivos, que vai fazer o sistema ser iniciado e você vai poder utilizar. Que um dos papéis dos sistemas operacionais é esse, de fazer com que o ser humano se comunique com o equipamento. É esse o grande papel dos sistemas operacionais. Deu para entender? Então, esse é o grande papel do sistema operacional. Fazer com que o ser humano se comunique com a máquina. Ok? Então, eu tenho que fazer essas 5 etapas para eu conseguir fazer a instalação. As 2 primeiras são as 2 etapas mais importantes. Primeiro aqui, ó, é criar um pendrive de boot ou pendrive bootável. Gente, no nosso caso aqui, a gente está fazendo, estamos dando um exemplo. O exemplo nosso está pautado no Windows 10. O Windows 10 necessita de um pendrive acima de 8 GB de espaço nesse pendrive. Deu para entender, gente? Então, eu vou ter que ter, primeiramente, um pendrive de acima de 8 GB, porque a gente está fazendo Windows 10. Eu vou ter que conectar esse pendrive, no computador. Primeira etapa, espeto o pendrive no computador. Depois é interessante que eu formate esse pendrive de qualquer forma que foi explicado. Qualquer uma daquelas formas que foi explicado. Botar um direito sobre ele, formatar, né? É claro que lá no processo de baixar a ISO, vai ter uma etapa que vai dizer para você lá como que você quer baixar a ISO. Aí eu vou explicar uma outra coisa quando a gente chegar lá. Tá? Então, nós estamos aqui na etapa número 1. Então, etapa número 1, pendrive de 8 GB, que é o Windows 10. Espetei na máquina. Beleza. Etapa número 2, formatei o pendrive. Posso formatar e particionar, não tem problema nenhum. Posso fazer as 2 coisas. Etapa número 3. Então, a etapa número 1 é dividida em 3 partes. Certo? Etapa número 3. Eu vou ter que baixar a ISO. Vou explicar, mostrar para vocês aí, ó. Para baixar a ISO, eu vou ter que vir aqui, ó. Vou na internet e vem aqui, ó. ISO Windows 10, que é o nosso exemplo. Quando eu faço isso, ele me mostra aqui, ó. Ele me mostra vários links. Clico no primeiro. Quando eu clicar, ele vai para o site da Microsoft, ó. Essa é uma das formas, tá? Existem outras. Aí eu venho aqui, ó, e venho nessa opção aqui, ó, baixar a ferramenta. Clico nessa baixar ferramenta. Quando eu clico no baixar ferramenta, ele vai fazer um download aqui embaixo, ó, de um arquivo exe. Eu clico nele e vou abrir. Abre essa ferramenta. Ele vai pedir autorização, dou um sim. Que é essa aqui, ó. A ferramenta que eu abri, ó.
Essa aqui, ó. Ele vai... Deixa eu clicar para baixar de novo, porque ela estava aberta já. Ó, eu venho aqui, baixei e abro ela. Ele vai fazer uma leitura, sim, e vai abrir. Olha lá, vai fazer essa leitura aí. Vai abrir. Fazendo os preparativos e tal. Espera ele fazer essa leitura. Aqui ele vai fazer a leitura para eu definir, né? Vai existir duas maneiras de eu definir aqui. Aceito os termos. É uma ferramenta da própria Microsoft. A Microsoft disponibiliza isso aqui, tá? Lá no site oficial, que é o site oficial dela, tá? Então ele vai fazer uma análise. É claro, gente, que o pendrive tem que estar conectado, né? Aquelas 3 etapas tem que estar conectado na máquina já formatado, né? Eu posso fazer as duas coisas. É interessante que eu faça as duas coisas. Aqui ele vai me perguntar. Esse atualizar aqui é quando eu quero mexer com o sistema da raiz aqui, ó. Não é o caso. Estou criando um pendrive. Então eu venho aqui, ó, criar, mídia, avanço. Aqui ele me pergunta o que eu quero. Que é o tipo. Eu posso criar um sistema de 32 bits para máquinas inferiores e tal, que envolve o processador. Nós vamos ver um tema mais para frente disso. 32 bits ou 64 bits. Eu escolho ambas, eu gosto de ambas, para ele colocar as duas coisas, 32 e 64. Quando eu pegar uma máquina mais inferior, eu instalo no 32. Quando eu pegar uma máquina, né, melhor, eu instalo 64. Claro que as máquinas hoje em dia estão vindo todas com compatibilidade para 64 bits. Mas eu escolho ambas, Windows 10 e idioma. Avanço. Aqui, o que eu estou fazendo, gente, esse processo? Pode ser que alguém tenha alguma dúvida aí. Aqui eu estou criando um pendrive para eu poder instalar. É isso que eu estou fazendo aqui. O importante é que fique bem claro é isso aqui. Eu estou fazendo essa etapa número 1 aqui, ó. Etapa número 1, criar um pendrive de boot, um pendrive bootável. Pendrive bootável que eu estou fazendo, etapa número 1. Então aqui ele vai me perguntar agora aqui, ó. O pendrive está espetado, tranquilo. Vai me perguntar, você quer criar um pendrive aqui, uma flash USB? Esse processo ele vai fazer para você já. Lembrando aqui, ó, que segue aquela orientação que eu já tinha dado. São necessários pelo menos 8 GB. O pendrive tem que ser de 8 GB. Defino aqui e avanço. Quando eu avançar aqui, ó, ele vai começar a jogar os arquivos para dentro do meu pendrive. Demora um pouco, tá? Qual que é a diferença desse para esse? Esse aqui ele já faz o pendrive. Alguém falou alguma coisa aí? Alguém falou alguma coisa? Não? Aqui, ó, ele já vai criar o pendrive. O de baixo não, ele vai criar um arquivo ISO, um arquivo compactado. A diferença desse ISO aqui, ó, quando eu avanço, ele me pergunta onde você quer gerar esse arquivo. Por quê? Ele vai gerar um arquivo, aí depois eu tenho que colocar esse arquivo lá dentro do pendrive descompactado. Entendeu? A diferença é essa. A única diferença é essa. Ok? A de cima não. A de cima ele já cria, já joga direto os arquivos lá. Quando eu avançar, ele vai jogar esses arquivos, vai passar por as etapas automaticamente e vai inserir os dados lá no meu pendrive. Ok? Fiz isso, demora um pouquinho, tá? É normal. Aí a etapa número 1 está pronta. Eu já criei o pendrive bootado. Então, primeiro, etapa número 1 é dividida em 3 partes. Primeiro, espetei o pendrive. Né? Segundo, formatei e particionei o pendrive. Interessante fazer as duas coisas. Terceiro, fiz essa etapa que eu acabei de explicar, que é baixar a ISO ou criar o pendrive lá direto pelos recursos da Microsoft. Feito isso, está pronto o pendrive. O que eu tenho que fazer? Etapa número 2. Vamos para a etapa número 2? A etapa número 2 é formar, né? Formar essa inicialização aqui, ó. Formar
a inicialização. O que é formar a inicialização, gente? É criar a forma de inicialização pela BIOS. Foi um termo que a gente viu na aula passada. Como que eu acesso a BIOS? Quem pode me dizer? Alguém pode me dizer? Foi um tema que a gente viu na aula passada. Reiniciando o PC e apertando a tecla que manda, que normalmente é F2, F3 ou F11. Isso, mais comum aí, né? Esqueceu da delete, né? Delete As mais comuns é F2 e delete. Assim, um percentual pequeno, às vezes varia. F12, F3, ali, né? Mas normalmente é delete ou F2. Só que você tem que reiniciar a máquina e pressionar essa tecla. Aí vai aparecer aquela tela que a gente viu na aula passada. Lá no setup, que é o setup, você vai ter que procurar uma palavrinha-chave chamada boot, ou inicialização. Porque nesse boot, você vai ter que dizer que o pendrive seja lido em primeiro lugar. Ok? Definiu lá que o pendrive tem que ser lido em primeiro lugar, salva. Quando você salvar, ele já vai reiniciar. Quando reiniciar, vai aparecer nessa tela da página 152, que é o início da instalação, que é a tela de instalação do Windows 10. Que é essa tela aqui, ó. Vai aparecer essa tela aqui, ó. Depois que você fez isso que eu expliquei. Que é a mesma da página 152. Aí ele vai te pedir o idioma, vai te pedir o formato aqui, né? Do idioma, né? O teclado que você está utilizando, aí você avança. Ao avançar, ele vai para essa tela aqui, ó. O que você faz nessa tela? Você tem que vir aqui, ó, em personalizar. Personalizar, para quê? Para você poder fazer a partição. Em personalizar, normalmente em personalizar, ele vai pedir isso aqui, ó. O termo de contrato, você habilita aqui e avança. Vai só avançando. Aí vai aparecer uma janela, depois que você avançou, igual a essa aqui, ó. O que você faz aqui? Você particiona. Aí a gente está entrando nessas etapas aqui, ó. Nessa etapa, ó, particionamento. Você vai dividir HD. Você vai dividir HD. Como que você divide? Você clica na partição que você quer e clica no novo. O novo, ele cria uma nova partição do espaço que você tem. Por exemplo, esse espaço aqui, eu posso dividir ele, né? São 63 GB. Posso clicar no novo e dividir ele em 2, sei lá. Então, o novo, ele cria uma partição do que tiver selecionado, o excluir, ele apaga. O excluir, ele apaga aqui. Lembrando que aqui ele já está eliminando os dados. Você só faz isso aqui se você tem certeza que não tem nenhum dados lá que é importante. Você vai dividir ou não dividir, criar uma partição só. Mas pelo menos uma tem que fazer. Então aqui você vai excluir ou o novo ele cria, ele divide, o excluir ele apaga, né? A partição inteira. Beleza? Então aqui você particiona e tem esse botãozinho no meio. Depois que você criou, você particionou lá, você dividiu ou não, que é a partição, aí você vai para outra etapa, ali mesmo, que é essa aqui, ó, a formatação. Onde está a formatação? Dentro dessa própria etapa. Aqui, ó, esse botãozinho aqui, ó, formatar. Você dividiu, já está dividido, que é uma partição só, beleza. Clica nesse botãozinho, formatar. Clicou aqui, ele já vai começar a formatar, a apagar. Ele vai formatar e automaticamente, depois que formatar, ele já vai cair em uma outra tela, que é essa aqui, ó, que é a última etapa, que é a etapa de instalação. Ele vai começar a copiar. A instalação tem várias etapas, está tudo definido, páginas 152, 152, 153, 154, 155, isso que eu expliquei, e 156. Aí ele vai começar a copiar, que é essa tela aqui, ó. Ele vai começar a jogar os arquivos para dentro da HD. Estava no pendrive, ele vai começar a jogar para dentro da HD os dados.
Feito todas essas etapas, demora um pouquinho, ele vai começar a configurar. Depois que ele joga todos os dados, a primeira coisa que ele pede é insira a chave do produto, que é o que está na página 156. O que é chave do produto, gente? O que é chave do produto? Chave do produto é o número de série da licença. Série da licença. O software, ele é pago. Então, você vai ter que colocar a licença dele. Ou clicar na opção que você não possui. Mas depois ele vai te pedir a licença do software. Beleza? Feito isso, você avança para essa tela. Você definir aí as prioridades do computador. Vai pedir um nome de usuário ou um e-mail. Você coloca o e-mail. Colocou o e-mail, normalmente, ele vai pedir a rede, alguma configuração de rede. E você vai definir essas etapas aí de rede, de e-mail, de senha aí, né? Vai pedir também a Cortana, que é uma assistência lá por voz, você pode habilitar ou não. E aí você vai avançando e no final você concluiu. Quando você concluir, vai aparecer essa área, a área de trabalho, que nada mais é que essa aqui, ó. Vai aparecer essa área aí, sem alguns ícones, é óbvio, né? Normalmente só com a lixeira. Ele só vai aparecer isso aqui, ó, normalmente. Só a lixeira ele vai ficar já nessa área de trabalho aqui. Certo? Que é a área de trabalho quando ele já finalizou e já está instalado. É claro que aqui o Windows já está instalado. Você só vai precisar de fazer a instalação dos drives. Dos drives, o que são os drives? Tem alguns drives que ele já é instalado automaticamente, né? O Windows já reconhece, outros não. Outros você vai ter que buscar mesmo, fazer a instalação. O que é drive? Drive são os programas que fazem as peças funcionar de maneira correta. Todas as peças precisam de um drive. E aí você tem que fazer essa instalação. Drive você vê aqui, ó. Você vem no iniciar e escreve gerenciador de dispositivos, ó. Aqui, ó. Gerenciador de dispositivos. Aqui você vai enxergar, ó, todos os drives. Esse aqui até eu tenho que baixar um aqui, ó. Tá dizendo que tem um problema aqui, ó. Que aqui é todos os softwares que fazem as peças funcionar corretamente. Aí tá aí, ó. Todos as peças e os drives. Se tiver faltando com erro, aparece assim, ó, do jeito que tá aí, ó. Que é a próxima etapa que você tem que fazer resolver isso aqui. Porque se tiver algum problema aqui, pode ser que alguma coisa não funcione. Áudio não funcione, alguma coisa não funcione. Aqui são alguns drives nativos que o Windows instalou, que o Windows achou. O Windows 10 ele é mais poderoso do que qualquer outro Windows em relação a drive. Mas mesmo assim, você tem que olhar. Como que você descobre o drive? Pelo modelo da placa-mãe. Ou pelo modelo da placa lá. Da placa off-board que você conectou. Você vai ter que ficar de olho lá. Como você descobre o drive? Se for on-board, se for soldado na placa-mãe, você tem que saber o modelo da placa-mãe. Se for off-board, você tem que saber o modelo da plaquinha que você conectou na placa-mãe. É assim que você acha o drive, tá? Buscando pelo modelo do hardware, da peça. Beleza? Tranquilo? Existem formas de fazer isso aqui. Existem softwares que fazem isso de forma automática. Mas o mais indicado é você ir pelo site do fabricante. Placa-mãe é ASUS, vai pesquisar no site da ASUS. Certo? Eu aconselho você fazer uma pesquisa antes. Vai pesquisar sobre a placa-mãe. Fazer uma análise. Se ela tem compatibilidade para o Windows 7. Às vezes o cara quer pôr 7, mas a placa-mãe não tem compatibilidade. Se ela não tem compatibilidade nem no site do fabricante, é melhor você colocar o que o site do fabricante te fornece. Tem placa-mãe que é compatível só com o Windows 10. Ela não tem o Windows 8, o Windows 8.1. Então é importante fazer uma análise. Ok? É claro que existem outras formas de fazer, mas é um conselho que eu dou, que às vezes você vai perder um tempo terrível aqui para resolver isso aqui. Por que eu estou falando isso aqui? Não está no tema, mas é importante você saber que o drive tem que resolver. Beleza?
Tranquilo, gente? Deu para entender aí? Então, são informações muito importantes, extremamente útil para o técnico. Ok? Tudo certinho aí, gente? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Nenhuma pergunta. Tá. Não. Tudo bem, Rubens? Rafael, beleza aí? Beleza. Ó, nós vamos parando aqui na página 158. Nós vamos para 159, então nós paramos na página 159. Então nós paramos na página, estou colocando lá no grupo. 159. Livro 3. Beleza? Então é isso. Tá? Ó, então a aula que vem nós vamos continuar falando aí de vamos continuar no mesmo módulo, aí, módulo 3, aula 7, e nós vamos falar de otimização. Falar de otimização aí. Certo? Então na aula de hoje nós falamos de HDs e instalações, falando das etapas de instalações, tá? E os processos que são feitos durante o procedimento da instalação, tá? Deixa eu só fazer a chamada